Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, hoje o assunto é um tema que está gerando uma polêmica aí nas redes sociais. Inclusive motivou o INSS a soltar uma nota, através de um jornal, tá? Sobre está rolando aí nas redes sociais, no YouTube, que o INSS está obrigado a converter automaticamente todos os auxílios doenças, incapacidade temporária, para aposentadoria por invalidez, ou seja, a incapacidade permanente. E o INSS soltou uma nota aí dizendo que não é bem assim, tá? Então, se trata de uma fake news. Vamos aqui explicar o que tratou a última portaria do INSS que tratou sobre esse assunto, uma portaria aí recente de dezembro. Então, se você se interessou pelo assunto, assiste o vídeo até o final para ficar por dentro de fato do que é verdade e do que é fake news com relação a essa conversão automática de aposentadoria por invalidez. Vamos lá, gente. Tudo tem que ser, seguir aí os critérios legais do que está previsto em lei, na lei de benefícios, que é a lei original, como também nas portarias, tá? Que vem regulamentando aí alguns pontos específicos com relação ao tema. Bom, meus amigos, de um modo geral, quando que é possível, desde sempre, você converter o seu auxílio-doença, incapacidade temporária, para uma aposentadoria por invalidez, que se tratando de uma incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável. Bom, a conversão do auxílio-doença, tá? Em aposentadoria por invalidez é permitida quando a incapacidade que motivou você ter o auxílio-doença, que é sempre uma incapacidade temporária com previsão de cessação do benefício, ela se torna total e permanente. A incapacidade para o auxílio-doença, geralmente ela é uma incapacidade parcial, temporária, e para a aposentadoria por invalidez ela tem que se tornar uma incapacidade total e permanente. E lembrando, sem possibilidade de você, o segurado, ser reabilitado em outra profissão, em outro trabalho. Você tem que estar total, e permanente, não apenas para a sua função habitual, aquela que você vinha exercendo na época que gerou o auxílio-doença. Tem que testar que você não tem condições de realizar as atividades laborativas da sua função, do momento que você gerou a incapacidade, e nem conseguir realizar outra modalidade de trabalho, tá bom? Ou seja, a pessoa tem que estar incapacitada para exercer qualquer atividade, não tendo expectativa de recuperação ou reabilitação. Isso tudo provado através de quê? O INSS pode adivinhar assim, do nada, que o servidor do INSS vai adivinhar do nada que a pessoa agora se tornou incapacitado total e permanente? Não. Tem que ter uma avaliação médica, tem que passar por perícias, então sem chances de ser automático, Por mais que tenha aquelas vezes que a pessoa já vem, estendendo, prorrogando o seu auxílio-doença há 2, 3, 4 anos, às vezes a pessoa diz, bom, você já prorrogou demais, você vai a qualquer momento, o INSS vai transformar isso em aposentadoria por invalidez. Pode? Claro que sim, mas é automático? Não, ele vai ter que ter uma avaliação, um registro documental, que quem assina isso só pode ser um perito médico federal, do próprio INSS. Ele é a autoridade competente nesse ponto, não é advogado, não é você, não é o seu médico particular. Deveria até ser o médico particular, mas infelizmente é o do INSS que decide. E ele que tem que provar que você realmente tem que passar para uma aposentadoria por invalidez, saindo aí de um auxílio-doença, se for o caso. Então, meus amigos, nada, não tem escrito em lugar nenhum, em portaria nenhuma, em legislação nenhuma que trata aí do tema, informando que o INSS agora está obrigado a converter o auxílio-doença de forma automática para uma aposentadoria por invalidez, tá? Então o INSS até soltou uma nota, saiu no jornal Extra, se eu não me engano,
Tá? Então, meus amigos, a nova concessão sempre depende de perícia médica, tá? Que é onde vai atestar a sua incapacidade permanente. Ou seja, não basta ter ou já ter tido um auxílio-doença para gerar direito a uma aposentadoria por invalidez, tá bom? Infelizmente não é assim. Bom, além da sua condição de saúde, devem ser atendidos também outros requisitos legais, né? Qualidade de segurado, carência, tá? Salvo as exceções, né? Que dispensa a carência e outros dispositivos previstos em lei, tá? Em decisões judiciais mais recentes, né? Você vai na justiça, mas mais uma vez, se você vai na justiça é porque não foi automático, né? Mas decisões judiciais recentes, é bom a gente sempre passar aqui, há precedentes que reconhecem esse direito quando há um laudo pericial favorável à incapacidade permanente. Então, você tem que ter um laudo pericial médico de um perito favorável, atestando, aprovando que a sua incapacidade agora é irreversível, tá? Irrecuperável. E se trata de uma situação de incapacidade total e permanente. Mas tudo isso, até a própria justiça, ela só dá se houver um laudo pericial favorável à sua incapacidade. Então, nada de automático. Tá, meus amigos? Onde você vê isso por aí, já sabe que se trata aí de fake news, né? Pessoas fazendo vídeo aí para chamar atenção para algum tipo de coisa, mas não existe nada. E mais uma vez eu vou explicar o porquê que uma conversão desse tipo não pode ser automática, tá? E é mais fácil, na maioria das vezes, tratando de INSS, cessar o auxílio-doença e negar a aposentadoria por invalidez. Temos casos, por exemplo, auxílio-doença, tá? Mais uma vez lembrando, o auxílio-doença é temporário e sempre tem uma previsão de cessação do benefício, né? Que pode ser prorrogado nessa nova reavaliação ou atestado por laudo médico, aí sim convertido por uma aposentadoria por invalidez, dependendo da análise do perito. Nada automático, tá? O INSS considera a aposentadoria por invalidez como benefício distinto, né, da incapacidade permanente. A conversão exige um novo processo, uma nova perícia e comprovação da incapacidade definitiva. Não basta, mais uma vez dizendo, não basta ter o auxílio-doença que você está automaticamente gerando aí um direito à aposentadoria por invalidez. Vai sempre depender de uma nova análise, de uma nova perícia, tá bom? O que diz a lei, meus amigos? A lei diz o seguinte: a aposentadoria por invalidez, agora chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? É devida quando o segurado por doença ou acidente for considerado incapaz para qualquer trabalho. Bom, o ponto-chave está aqui, qualquer trabalho. Por quê? Porque o INSS tem um programa de reabilitação profissional, né? E ele sempre busca, né, isso quando ele vê ali a possibilidade daquele segurado não poder mais, né, aquela incapacidade daquele segurado não poder mais realizar as tarefas da sua função habitual, mas ele pode gerar outro tipo de trabalho, né? Então, muito bem. Segundo também a informação que eu tive aí, quem estava falando sobre que o INSS agora é obrigado a converter, né? Dizendo que o INSS também não poderia mais mandar ninguém para a reabilitação profissional. Nada disso, tá? Continua valendo. Inclusive a portaria recente, tá, tratou do tema e diz, deixa eu ver se eu, aqui, ó, a portaria número 1310 de 2025, tá? Foi uma portaria agora de dezembro, tá? O INSS publicou novas regras que diz, tá? A portaria 1310 de 2025 não torna obrigatória a conversão automática do auxílio-doença para a aposentadoria por incapacidade permanente. A portaria atualiza procedimentos, tá? Ela trouxe algumas atualizações, tá, com relação à reabilitação profissional, mas não elimina a avaliação individual, nem exige a aposentadoria automática quando a pessoa não pode voltar à sua função. Segundo o comunicado oficial, né, do INSS, a conversão será feita apenas quando 1. Perícia médica concluir incapacidade permanente e 2. For constatado que não há possibilidade de reabilitação
para outra função. Ou seja, em resumo, a portaria apenas reforçou a exigência aí de reabilitação profissional e análise pericial antes da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, aposentadoria por invalidez. Então, meus amigos, está aí, eu queria trazer essa informação para vocês, para não ficarem aí vagando com informações erradas. Não existe nada a respeito em que o INSS está obrigado a converter de forma automática incapacidade permanente em incapacidade temporária, converter automaticamente para incapacidade permanente, tá? E também não acabou aí a possibilidade do INSS, mesmo a pessoa ficando incapacitada, não tendo condições de realizar as tarefas do seu trabalho, de ser enviado para uma reabilitação profissional em um outro cargo ou função. É isso aí. Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário, se a gente puder dar um retorno para vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.